Deus te abençoe. Vamos fazer agora uma oração. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós, meu Pai, entramos diante da sua presença, meu Pai. E eu te peço, meu Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos muitos erros, as nossas transgressões. Meu Deus, que só possa nos lavar com o teu sangue, nos purifica, nos santifica e abençoa nossa vida, meu Pai, espiritual. Abençoa o nosso coração. Abençoa, meu Pai, os nossos pensamentos. Nos dê a tua visão, a tua direção. Nos dê os teus pensamentos. Meu Deus, fala conosco. Meu Pai, nos dá espírito de sabedoria e discernimento espiritual. Que possamos discernir entre o bem e o mal, meu Pai. Então nos dê discernimento e fala conosco, meu Pai, e seja com a gente. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que ela está assistindo esse vídeo, que ela seja alcançada pelo teu poder, pelo teu espírito. Meu Pai, eu não sei o que se encontra passando na vida dela, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Então eu oro para que o Senhor venha abençoar. Visita também essa pessoa que se encontra acamada no hospital, sofrendo, gemendo, padecendo. Meu Pai, que elas sejam abençoadas agora. Que o teu Espírito possa abençoar a vida dela. Abençoa também, meu Pai, esse trabalhador, essa pessoa que tem trabalhado muito. Meu Pai, abençoa esse caminhoneiro, o taxista, essa pessoa, meu Pai, que trabalha, esse empresário, esse servidor público. Meu Pai, abençoa todos. É isso, meu Pai, que eu te peço. E desde já eu te agradeço, porque eu tenho a certeza que o teu Espírito já está abençoando todas as pessoas. Em o nome do Senhor Jesus. Está aí mais uma oração. E eu tenho a certeza que Deus, Ele muito vai abençoar nossas vidas. A oração é um elo que nos liga a Deus. Por isso que é importante você orar. Por isso que é importante você estar sempre falando com Deus. A nossa força, ela vem de Deus. Deus que nos fortalece. É Deus que nos dá força para prosseguirmos. Então eu queria que você pensasse nisso, para que Deus, Ele venha te abençoar. E eu queria pedir a você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixa lá o seu like, o seu joinha, aperta lá o sininho, para que todas as vezes que nós estivermos aqui gravando mais um vídeo, venha chegar para você as notificações, tá bom? Eu vou te dar uma palavra muito abençoada. Diz aqui no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 5, fala a respeito de Isabel, quando ela estava grávida de João Batista. E a Bíblia lá diz que Isabel, ela já era de idade. Humanamente falando, não teria como Isabel ela dar à luz a um filho, porque ela já era de idade. Mas você vê que para Deus o impossível se torna possível. Para Deus não existe isso. Quanto mais difícil for, quanto mais for impossível o milagre, é que Deus se manifesta. E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Diz aqui no versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
e não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Você vê, aqui Isabel, além de ela ser avançada em idade, a Bíblia diz que Isabel, ela também era estéril. Isabel, ela não poderia engravidar, porque algum problema ela tinha, porque ela era estéril. Mas você vê que o impossível para os homens é possível para Deus. De repente, você quer um milagre na sua vida, mas você fala assim, poxa, é impossível ser abençoada. Isso acontecer na minha vida é impossível. Mas é impossível aos teus olhos. Mas os olhos de Deus, não. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, basta a gente crer na palavra dele. Você vê que ela não poderia ter filhos. Ela era estéril e ela era de idade, ela era idosa. Ela poderia aceitar aquela situação. Ela poderia até mesmo nem crer que ela ia dar à luz a João Batista. Mas você vê, quando a pessoa ela crê na palavra de Deus, você vê que o milagre acontece. Aí diz mais aqui. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Quer dizer, Zacarias, sacerdote, ele que era esposo de Isabel, ele já vinha orando a Deus para que Isabel, sua mulher, viesse a engravidar, ficar grávida. Então você vê que o anjo chega para Zacarias e diz para ele: a sua oração foi ouvida. Porque quando ele viu o anjo do Senhor, ele teve um grande temor. Mas você vê que Deus, ele responde. Mas para Deus responder uma pessoa, ela tem que orar, ela tem que falar com Deus. Deus não pode responder aquela pessoa que fica com a boca fechada. Não. Ele fala para a gente invocar ele, para que ele venha nos abençoar. Eu queria que você pensasse nisso. Zacarias, de repente, ele estava orando há muito tempo, porque a Bíblia diz que Isabel, ela era estéril e ela era avançada em dias. Ou seja, Isabel, ela era idosa, já tinha uma idade. Humanamente falando, não teria como Isabel engravidar mais. Mas Deus, ele tem o poder de fazer o impossível se tornar possível. Aí diz aqui no versículo 14: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Olha como que é forte. O anjo chega para Zacarias e ele falou como é que João Batista seria. Que João Batista, ele não ia beber
bebida forte, nem vinho. E que João Batista, ele ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Não é muito forte? Você vê, olha o que Deus ele faz. Quando Deus ele faz acontecer um milagre na vida de uma pessoa, ele faz o milagre por completo. Você vê que Deus, ele deu uma bênção tão grande para Isabel e para Zacarias. Olha o que Deus ele fez, né? Ainda falou para Zacarias como que João Batista seria. E João Batista, ele foi um grande homem de Deus. Aí diz mais aqui: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quer dizer, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Quer dizer, Zacarias, ele não estava crendo na promessa de Deus. Ele não estava crendo, porque ele disse que já era velho. Em outras palavras, eu não tenho condições mais. Ele não estava crendo, porque não importa a sua condição. De repente, você quer um milagre na sua vida, mas de repente você não tem condições de nada. Mas Deus, quando ele faz a promessa, quando Deus ele quer abençoar a vida de uma pessoa, então Deus faz com que ela venha a ter condições. Se a gente for ler mais aqui o texto, você vai ver que Zacarias ficou mudo. A Bíblia diz que Zacarias ficou mudo porque Zacarias ele era para crer e não creu na promessa de Deus. E para você, de repente, você fala assim: é impossível isso acontecer. Eu não tenho condição. Eu não posso. Mas Deus ele é com você. E a Bíblia diz que tudo nós podemos. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou fazer agora uma oração para que Deus venha te abençoar. E eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós vimos aqui na tua palavra que Isabel, ela já era, meu Pai, de idade. Ela já era estéril. Zacarias também, já velho, de idade. Humanamente falando, meu Pai, não tinha como Zacarias e Isabel, eles ter um filho. Mas quando o Senhor, meu Pai, quando o Senhor quer abençoar a vida de uma pessoa, não importa a situação, ainda que essa pessoa, meu Pai, ela não tem condições, o Senhor tem condição de abençoar a vida dela. O Senhor pode abençoar a vida dela. Meu Deus, o que basta é somente essa pessoa crer na tua palavra, na tua promessa. Então, meu Pai, desperta a fé dessa pessoa. Essa pessoa que ela quer muito milagre na vida dela, meu Pai. Meu Pai, nós temos a certeza. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus, meu Pai, dos milagres. Tu és um Deus que tudo pode, meu Pai. E nós cremos na tua palavra, meu Pai. Faça acontecer o milagre, meu Pai, que essa pessoa tanto quer. O milagre na vida dela, na casa dela, na família dela. Eu não sei qual a área da vida dela que ela quer muito esse milagre.
Mas, meu Pai, o Senhor tem o poder de fazer esse milagre acontecer. O milagre que Isabel queria ter um filho. Meu pai, Zacarias queria ter um filho, meu pai. E o Senhor, meu pai, abençoou a Zacarias, a Isabel. Meu pai deu condições para que eles viessem ter um filho. Fez um milagre acontecer na vida de Isabel e na vida de Zacarias. Então faça o milagre acontecer nessa casa, nessa família, na vida desse homem, dessa mulher, na vida desse filho, dessa filha. Meu Pai, é isso, meu Deus, que eu te peço. E desde já, eu te agradeço em nome de Jesus. Pode estar certo que o milagre, ele vai acontecer na sua vida. O milagre que você tanto quer. Assim como Deus fez um milagre na vida de Isabel e de Zacarias, um milagre que, humanamente falando, era impossível. Mas quando é impossível, é aí que Deus ele age. Deus vai fazer um grande milagre que você quer na sua vida. Tá bom? Eu queria pedir a você, que você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Deixa lá o seu like, seu joinha e aperta o sininho. Para que todas as vezes que nós estivermos aqui, venha chegar para vocês notificações, tá bom? Que Deus te abençoe, um ótimo dia. Deus abençoe em nome de Jesus.